Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando as nossas aulas remotas pelo projeto WebGIS do Uniflu e eu quero que vocês sejam bem-vindos então a esse período. Eu sei que está extremamente complicado para todo mundo. Nós estamos em isolamento, aqui mesmo eu estou gravando do ambiente aqui da sala. Daqui de casa nós não estamos saindo para nada, estamos quietinhos respeitando as determinações das autoridades sanitárias, das autoridades médicas, de modo a colaborar para o não espalhamento do contágio. Espero que nesse momento vocês estejam bem, que suas famílias estejam bem, que a gente passe esse mês de abril da maneira mais tranquila possível e aproveitando esse recurso que nós do Uniflu criamos para poder atender vocês. De modo a preservar também a saúde de vocês. Bom, eu gostaria de começar relembrando onde nós paramos nas nossas aulas. Nós tivemos poucas aulas, nós tivemos cerca de 3 aulas, e nessas aulas nós começamos a falar sobre o conhecimento comum e o conhecimento científico. Bom, nós vimos que o conhecimento comum, ele é um conhecimento que é baseado na nossa vivência do dia a dia, nas nossas observações do mundo, observações que são assistemáticas, observações que são feitas a partir da nossa experiência, observações que têm muito a ver com as nossas percepções, diferente do conhecimento científico, que é um saber, que é desenvolvido a partir de um método, que é o método baseado na experimentação, no teste, no reteste, de modo que o saber e o conhecimento produzidos através desses métodos sejam válidos, verdadeiros, universais e aplicáveis ao maior número possível de casos, sempre dando muito resultado, os mesmos resultados, ou então tendo as suas variáveis muito controladas. Um exemplo recente que nós estamos tendo é o próprio caso do coronavírus, como que a princípio nós achamos uma série de coisas a respeito do vírus, a respeito de como o contágio acontece, do que pode ser feito, do que deve ser usado para poder combater essa pandemia. E, por outro lado, nós temos os cientistas debruçados sobre essa realidade difícil, dura, e que ainda é parte dela ainda é uma incógnita, para tentar descobrir como esse vírus se comporta em tais e tais situações, em que ambientes ele pode sofrer ou não mutação, calcular a curva do contágio, dentro de quanto tempo os países vão ser afetados, e a gente pode perceber como que essas previsões elas se confirmam, não porque são profecias, não porque são feitas por pessoas muito sábias, mas porque são feitas por cientistas que desenvolveram todo um método para poder descobrir e nos repassar essas informações, que incluem inclusive desenvolvimento de vacinas, de medicação, de dosagens corretas e tudo mais. Então, assim, eu vou relembrando tudo isso e vou fazendo pequenas pausas de acordo com que a gente vai mudando aqui o nosso tema, tá bom? Bom, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Bom, nós vimos também nas nossas aulas, nós comentamos como que o saber ele vem sendo, se tornando cada vez mais especializado ao longo do tempo. Ainda pegando no exemplo do coronavírus, nós podemos perceber que as pessoas que dão entrevista hoje nos meios de comunicação a respeito da pandemia não são clínicos gerais, falando aqui de medicina, são infectologistas, são epidemiologistas, são virologistas, são pessoas altamente qualificadas, altamente especializadas e que conhecem muito desse tema específico. Se a gente for puxar isso para a área da educação, por exemplo, vocês podem ver entre os próprios professores como que cada um é muito bom numa determinada coisa. Não é só porque ele gosta desse determinado assunto ou dessa determinada disciplina que ele dá,
mas que por muito dar essa disciplina, por muito estudar essa disciplina, por muito pesquisar a respeito dessa temática, por muito estudar esse tema, seja numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, ele se tornou muito especializado em determinados braços, galhos, arranjos da área da educação do que em outros. E daí eu vou pegar o meu exemplo específico. Hoje, apesar de ser uma educadora e lecionar para diversas áreas dentro do Uniflu, eu dou aula no curso de jornalismo, dou para letras, pedagogia e odontologia. Determinados temas da educação eu não domino. Por exemplo, eu não domino psicologia da educação. Tudo que eu sei de psicologia da educação foram coisas muito pulverizadas que eu li sobre Vallon, sobre Piaget, são coisas que eu observo cuidando do meu filho, mas eu tenho um bom desempenho, digamos assim, ao trabalhar metodologia de pesquisa, porque essa é uma área na qual eu venho me especializando nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, certo? Então, a gente vai conhecer hoje um autor chamado Edgar Morin, que ele vai dizer que a especialização do saber é muito interessante. Vai permitir que a gente mergulhe fundo nas nossas pesquisas, porque não é possível pesquisar todas as coisas ao mesmo tempo sem que a gente divida o todo em partes, como se fosse uma pizza, pegue uma determinada fatia e descubra tudo a respeito daquela fatia. Mas que, por outro lado, é um problema essa especialização, essa hiperespecialização, porque faz com que muitos pesquisadores fiquem preocupados apenas com aquela fatia que ele retirou do todo da pizza e ele não consiga enxergar mais a pizza inteira, ou seja, o todo do qual aquele pedaço faz parte. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Edgar Morin e, na sequência, eu vou apresentar, então, o capítulo do livro que eu trouxe para vocês. Gravando. Então, Edgar Morin, ele é um filósofo francês, mas ele não é só filósofo, ele também é formado em História, Direito, Epistemologia, Sociologia, numa série de uma série de disciplinas, uma série de áreas, distintas áreas. Ele tem uma formação muito ampla e ele é nosso contemporâneo. Ele vai fazer 100 anos no ano que vem, ele nasceu em 1921, mas ele está em plena produção, dando suas palestras, rodando o mundo afora, já esteve no Brasil não tem nem muito tempo, deve ter uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, aqui, pertinho da gente, em Búzios. Alguns dos nossos conhecidos aqui em Campos estiveram com ele. E ele é um profissional reconhecido amplamente, e muito utilizado, suas obras são muito utilizadas na área da educação. E o que essa pessoa que de formação não é exatamente um educador, tem a ver com o que a gente está tratando, por que ele nos interessa tanto? Então, o Edgar Morin, ele tem uma preocupação muito grande com aquilo que ele chama de conhecimento complexo. Ele diz que existe o conhecimento comum, que é um conhecimento simples, no sentido de que ele não traça conexões entre os saberes. E o conhecimento complexo, diferentemente do conhecimento comum, do conhecimento simples, ele é um conhecimento que ele é capaz de grandes coisas, ele é capaz de formar os homens, ele é capaz de mudar o mundo, ou deveria ser capaz disso tudo, porque ele é um saber que permite conexões. Ou seja, o conhecimento complexo é um saber que traça ligações, como uma engrenagem, entre todos os outros saberes. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessas ideias agora, quando a gente for falar
do capítulo do livro que eu pedi que vocês lessem, que é Os Desafios do Conhecimento Complexo, os Desafios da Nossa Era. Ok, vamos lá. Então, eu estou iniciando lá no capítulo 1, e o nosso capítulo 1, ele começa com uma epígrafe. O que é uma epígrafe? É esse trechinho, é essa frasezinha que fica no início do texto, assim, recuada num cantinho. O que é essa epígrafe? É um texto inspirador que o Edgar Morin trouxe para iniciar sua reflexão. E o que esse texto fala? É um nome indizível, né? Likhnerovich. Então, o que o Likhnerovich disse que o Edgar Morin achou tão interessante? Ele disse assim: nossa universidade atual forma, pelo mundo afora, uma proporção demasiado grande de especialistas em disciplinas pré-determinadas, portanto, artificialmente delimitadas, enquanto uma grande parte das atividades sociais, como o próprio desenvolvimento da ciência, exige homens capazes de um ângulo de visão muito mais amplo e, ao mesmo tempo, de um enfoque dos grandes problemas em profundidade, além de novos progressos que transgridam as fronteiras históricas das disciplinas. Então, vocês devem se lembrar, se não se lembram, vocês devem ter crianças em casa e vocês devem observar isso, que quando a criança está na pré-escola, ela não tem português, matemática, geografia, física, química, educação física, nada disso. Tudo que ela aprende é um todo, e tudo que ela aprende tem ligação e tem um propósito que é compartilhado. Então, por exemplo, quando uma professora, um professor toca uma música, um violão dentro da sala de aula, a criança ela não está aprendendo só música. Aliás, talvez ela não esteja nem aprendendo música, porque aquilo ali é um momento lúdico. Mas ela está socializando, então ela está tendo ali ciências sociais, ela está aprendendo a lidar com o outro, a conhecer a cultura do seu próprio país, através da música, ela está aprendendo a olhar para o coleguinha, então ela está aprendendo antropologia. Se esse professor ou se essa professora, junto com a música, dá para ela um bambolê, uma corda, ela está aprendendo a usar o próprio corpo no ritmo da música, então ela está trabalhando educação física ali. E se esse professor ou essa professora dá para essa criança algumas formas geométricas para, enquanto ela ouvir a música, montar, né, um prédio com esses blocos, ou montar um quebra-cabeça, ela está aprendendo lógica, matemática. E quando ela aprende novas palavras, enquanto ouve o professor, a professora cantando, ela está fazendo um mergulho na gramática, um mergulho no dicionário. Em uma única atividade musical, essa criança ela tem contato com todas as disciplinas do mundo, com todas as matérias do mundo, não é assim? Mas aí o que acontece quando essa criança chega no primeiro e no segundo anos da escola? Ela começa a ter um livrinho para cada coisa, ela começa a ter um tempo de aula para cada assunto, e conforme nós vamos avançando nas séries, né, nos anos escolares, nos ciclos do fundamental, no ensino médio, na própria faculdade, então nem se fala, nós começamos a colocar o conhecimento dentro de caixinhas. Então, hoje nós temos aula de metodologia de pesquisa e de produção textual. Amanhã nós vamos ter aula de filosofia da educação e Libras, depois de amanhã e por aí vai. E aos poucos a gente vai perdendo a noção de como esses saberes se interconectam. E assim, eu posso dar um exemplo muito simples disso. Se eu virar para vocês e falar assim, gente, o que a nossa disciplina tem a ver com todo o resto que vocês estão estudando? Tela azul, né? Com alguma dificuldade é que a gente vai começar a estabelecer essas conexões entre saber, entre descoberta, entre conhecimento, entre produção de conhecimento, entre confrontamento do conhecimento novo com conhecimento produzido anteriormente.
A gente vai saber qual é a função da pesquisa, por exemplo, dentro de uma aula de pedagogia, dentro de uma aula de história da educação. Ora, só a história da educação, porque alguém um dia escreveu essa história ou pesquisou essa história e organizou essa história para a gente, não é? A história da educação, ela não caiu da árvore, então aí entra o trabalho da metodologia e da pesquisa, entra a vez do trabalho científico, que é aquele momento em que aquela atividade em que a gente vai tentar descobrir por que em 1910 se ensinava assim, que resultados eram obtidos e o que era ensinado em 1960 e que resultados diferentes eles obtiveram. Não é assim? Então um dos pontos que o Edgar Morin começa a criticar no texto é essa compartimentação entre os saberes, né? E ele vai dizer que isso é um problema muito grande porque nós acabamos nos tornando homens e mulheres incapazes de um ângulo mais amplo na hora de estudar o mundo, na hora de pensar a escola, na hora de olhar para o nosso aluno. Ele vai dizer que quanto mais compartimentado o saber, quanto menos conexões nós conseguirmos traçar entre as diversas áreas do conhecimento, mais estreita é a nossa visão de mundo, mais estreito é o nosso trabalho enquanto profissionais educadores e mais estreita também é a nossa atividade cidadã. Então, a crítica que ele ensaia aqui nessa epígrafe, né, quando ele traz ela para a gente, é justamente essa. Ele vai dizer que há necessidade de nós rompermos a barreira entre as disciplinas. Mas, assim, longe de achar que ter aulas de diferentes temas em cada horário do dia, em cada dia da semana, ele vai dizer que, ok, isso pode ser muito bom, porque nós precisamos de algum ordenamento para gerar conhecimento. O que a gente não pode fazer é desvincular um saber do outro, né? Então, a gente vai aprofundando isso conforme a gente vai lendo o texto. Bom, e por que ele percebe que isso é um problema? Ele vai dizer que quando o mundo era mais simples, quando as coisas eram mais simples na nossa vivência, ter os conhecimentos consolidados num bloco só não era um problema. O problema é que nós estamos enfrentando um mundo cuja realidade ele vai chamar de polidisciplinar. Olha só que palavra interessante. Polidisciplinar significa que a nossa realidade ela é formada por diversos problemas que vão exigir de nós recorrer a diversos tipos de saberes, a diversas áreas para resolvê-los. Então, por exemplo, se vocês forem de Campos, quem for de Campos sabe que existem muitos moradores de rua no nosso centro e que cada vez mais a nossa cidade vem se tornando cidade dessas pessoas em situação de rua. Uma maneira muito simples de resolver esse problema, né, poderia ser apontado por alguém que diria assim: recolhe e leva para a prefeitura, para o abrigo da prefeitura. Eu já li isso em diversos grupos de WhatsApp, já conversei com algumas pessoas que apontaram isso, mas será que apenas retirar essas pessoas e levá-las para um abrigo, ou seja, fazer um trabalho, uma espécie de assistência social, resolve todos os problemas que dizem respeito a essas pessoas? Ou a presença dessas pessoas para a cidade representa um problema urbanístico, econômico, de segurança pública? Para quem é religioso, é também um problema religioso, porque alguém poderia dizer que são almas que precisam ser salvas ou que essas pessoas precisam conhecer Deus, qualquer coisa desse tipo, ou essas pessoas devem receber a nossa caridade, o nosso amor, o nosso cuidado. Algumas pessoas poderiam apontar também
que é um problema de saúde pública, visto que elas não têm hábitos de higiene, e daí a gente poderia dizer, mas elas não conseguem resguardar os hábitos de higiene porque é culpa delas. Aqui em casa eu tenho água, eu tenho sabão, eu tenho álcool gel, eu tenho shampoo, eu tenho, né, tesourinha, cortador de unha, essa coisa toda, shampoo, condicionador, nananã. Mas e essas pessoas não têm? E onde que elas vão arrumar? E aí nós diríamos, nossa, mas nós não somos obrigados a dar dinheiro. E outros diriam, não, mas elas estão assim por causa de má distribuição de renda. Compreendem? Então, um problema que é aparentemente simples, e às vezes é um problema que nós nem enxergamos, porque na maior parte das vezes nós passamos direto por essas pessoas na rua, nós nos incomodamos e nem olhamos, poderia evocar a busca de diversas disciplinas, diversas áreas do conhecimento para poder ser discutida e que seja resolvida. A questão da migração desordenada, a questão dos moradores de rua, ela não é nova, né? Se nós formos pensar dentro da nossa geração, mas ela não é nova, é um problema que vem desde que o mundo é mundo, há pessoas precisando de uma série de coisas. Mas se nós formos pensar da maneira como tem ocorrido, nós vamos concluir que é um problema do nosso tempo. Né? É um problema que vem com o mundo globalizado, é um problema que vem com a diferença cada vez maior entre mais ricos e mais pobres, vem com a questão do desemprego, enfim. Então, nós estamos enxergando, nisso que eu estou mostrando para vocês, um problema que é altamente complexo e que é o que Edgar chama de polidisciplinar, certo? Então, vai exigir também uma ação transversal, uma reflexão multidimensional e muitas vezes problemas desse tipo, como é o problema do próprio coronavírus, vai exigir uma ação transnacional para ser resolvida. Não adianta, por exemplo, só o Brasil se isolar do coronavírus, porque não vai resolver todos os problemas, né, do mundo, porque nós estamos... E aí Edgar Morin vai usar um termo fantástico numa outra palestra dele que eu vou encaminhar para vocês. Ele vai dizer que a globalização nos uniu num mesmo destino comum. Nunca a humanidade dividiu o mesmo destino, o mesmo horizonte. Hoje, algo que é feito aqui reflete ali na frente. Algo que aconteceu na China está refletindo aqui em Campos. Durante muito tempo isso não existiu. Né? Então, a maneira dele enxergar essa interligação entre os países, entre os cidadãos e a necessidade de interligação dos saberes é muito interessante. Né? Então, ele vai colocar para a gente, ao longo desse capítulo, que a hiperespecialização nos impede de ver o global, assim como o essencial. Porque todas as vezes que nós somos muito especializados, todas as vezes que nós focamos numa coisa só, nós perdemos de vista o todo, nós perdemos de vista o entorno e também perdemos de vista o fundo, onde está o essencial, onde está o núcleo. Ok? Vamos lá. Bom, ele vai dizer também, um pouquinho mais adiante, que todos os problemas, eles só podem ser posicionados e pensados corretamente no seu contexto. Eu nunca posso isolar uma determinada questão, um determinado problema, uma determinada situação do contexto em que ela se deu. Então, quando eu estou pensando, por exemplo, numa escola, quando eu estou pensando no problema de um aluno determinado, eu preciso compreender qual é o contexto dessa criança, desse jovem, desse adulto. Eu terminei de assistir com meu filho aqui em casa uma série muito bacana da Netflix chamada N com E. Se vocês tiverem oportunidade, procurem lá. É muito interessante, a história de uma menina órfã que é adotada por um casal de irmãos. E essa história se passa no final do século XIX, no Canadá, 1897, 1898,
E então vocês podem imaginar o tamanho dos preconceitos e das dificuldades que essa criança enfrentou na comunidade para onde ela foi levada, uma comunidade rural, com pessoas muito tradicionais e que a julgaram muito. Então, ao longo de toda a série, nós vemos a Anne ser julgada na escola, e quando ela foi adotada, foi a primeira vez que ela frequentou uma escola. Nós vemos ela sendo julgada pelas famílias dos colegas, né, das amigas. E daí a própria família que a adota não consegue compreender muito bem no início como lidar com ela, até que eles aprendem a enxergar a Anne dentro do seu contexto. O que essa criança viveu no orfanato? A que situações essa criança esteve exposta todas as vezes que ela ia para uma família e voltava e era devolvida para o orfanato? O que ela via nessas famílias? O que ela sofreu? O que ela escutou? Então, só era possível compreender a Anne dentro do contexto de vida dela, porque ela era diferente de todas as outras pessoas que tiveram uma criação completamente diferente. Isso daí é muito interessante da gente pensar, da gente refletir, porque a gente vê isso todos os dias, né? Vamos pensar na maneira como essa aula está acontecendo. Eu só posso entender por que Jaqueline está gravando essa aula. O vídeo nem está lá muito bom, com muita qualidade. Se eu compreender o contexto em que nós nos inserimos, o contexto mundial, o contexto do próprio Uniflu, as circunstâncias em que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Nós só podemos compreender como que essa aula está acontecendo e dentro de uma sala, e eu só posso pensar em como cada um de vocês vai receber o conteúdo desse vídeo se eu pensar no contexto em que cada um está ouvindo isso. Não é? Nós não estamos dentro de uma sala isolados de todo o resto. E mesmo dentro de uma sala, nós não estamos isolados dos nossos contextos, das nossas histórias. Então, o Edgar Morin ele vai dizer que o retalhamento das disciplinas, ele vai chamar de retalhamento, né? Você pega e você corta em pedacinhos, torna impossível apreender, né? Apreender aquilo que é tecido junto, ou seja, o complexo. Peguem uma colcha da cama de vocês que seja estampada. Uma colcha, uma blusa, tem que ter uma estampa. Quando a gente coloca ao longe, a gente enxerga a estampa como um todo. Assim como um quadro na parede. A gente vê de longe uma pintura, a gente vê o todo dela, né? Se a gente enxergar bem de pertinho, a gente vai ver a linha que é azul, que é vermelha, que mais na frente se torna amarela. Se a gente chega bem perto do quadro, a gente vai ver uns pontinhos, a marca dos pincéis. E se a gente coloca uma lupa num pedacinho dessa colcha, num pedacinho desse quadro, a gente vai ver uma determinada situação que vai talvez nos fazer esquecer do todo do quadro, do todo da blusa, do todo da colcha. Mas é muito importante que a gente aprenda a ver esses pedacinhos, a ver essas micro-realidades e entender como isso tem a ver com o todo do quadro, o todo da blusa, o todo da colcha. O todo da vida do menino, o todo da vida da cidade, o todo da universidade, né? Começar a enxergar as coisas dentro de um determinado contexto é um primeiro passo para a gente produzir um conhecimento que seja complexo, conhecimento que seja científico, porque o conhecimento comum, ele é raso, ele é banal e ele só vê a superfície, né? É isso que ele está trazendo aqui para a gente. Então, o primeiro passo, uma primeira sacudida que ele nos dá é: vamos ver como que esse todo se decompõe em partes e como que essas partes se relacionam entre si e com o todo, né? Ok. Indo um pouquinho mais adiante, eu tô vendo aqui o vídeo, gente, mas eu tô passando um resumo aqui que eu preparei com os pontos principais do texto para eu poder não esquecer nada, tá bom? Então, ele vai dizer também mais à frente que articular saberes é o nosso primeiro desafio nesse primeiro ano da faculdade, e isso significa sermos capazes de contextualizar,
de ver o contexto, de analisar o cenário e de englobar, né, de trazer os outros saberes para perto, de trazer as outras situações para perto e estabelecer, então, as relações, ok? É só assim que o saber progride, é só assim que a gente consegue dar mais um passo, ok? E aí ele vai dizer também uma outra coisa muito importante, que é a seguinte: o conhecimento só é conhecimento enquanto organização, relacionado com as informações e inserido no contexto delas. As informações, né, que não são conhecimento, e aí ele vai estabelecer a diferença entre o que é informação e o que é conhecimento. Informação são partes dispersas, dados dispersos, partículas de dados, né? E conhecimento é o quebra-cabeça que a gente consegue montar com essas informações, com esses dados, tá? Encaixando cada pecinha no seu devido lugar. As informações, ele vai dizer, constituem parcelas dispersas do saber. E em toda parte, na ciência, ou na mídia, ou em casa, ou nas nossas amizades, nas nossas relações, nós estamos afogados em informações. Afogados em informações. Então vejam bem, que coisa interessante. Na primeira aula eu levei para vocês uma matéria da revista da FAPESP, falando sobre a produção do conhecimento científico no Brasil. Na outra aula nós continuamos a falar um pouquinho a respeito desse assunto, falamos do conhecimento comum e do conhecimento científico. Na terceira aula nós começamos a entrar no assunto que nós estamos tratando hoje, né? Nós começamos a falar da pesquisa científica, né? Do conhecimento científico. E tudo isso que eu estou passando para vocês é informação, não é conhecimento. O conhecimento está em mim. O conhecimento está em mim porque eu já sei como essas informações se relacionam. O desafio é vocês montarem agora o quebra-cabeça com as informações que cada um dos professores está passando para vocês. Eu não tenho ambição de que vocês consigam montar esse quebra-cabeça antes do final do ano. Talvez a gente precise ainda de mais um semestre para que vocês tenham todas as peças. Mas é importante que a gente comece a relacionar uma aula com a outra, um texto com outro. Pegar esse texto do Mohan, grifar e falar assim, nossa, isso é muito parecido com o que a Márcia Luzia falou. Gente, mas o professor fulano tratou disso com a gente, que incrível, olha só, não é o mesmo autor, mas os assuntos se complementam, né? E fazer isso no nosso caderninho e ir gerando um saber que é só de cada um. Passa a ser de todo mundo quando lá na frente a gente começar a produzir pesquisa e escrever os nossos artigos científicos a respeito. Aí a gente divide esse conhecimento, então, com o mundo. A gente não passa informações para o mundo, a gente passa um conhecimento fechado, né? Bom, então vamos aqui avançar mais um pouquinho. E daí, o Mohan vai dizer que existem 4 grandes desafios que nós precisamos vencer. Tudo isso nesse capítulo, tá, gente? Existem 4 grandes desafios que nós precisamos vencer para produzir conhecimento complexo. Ele vai dizer que o nosso mundo hoje ele não é favorável à produção desse tipo de conhecimento porque impõe impedimentos, impõe barreiras e que é importante que a gente conheça então essas barreiras para poder vencê-las, tá bom? Vou só fazer aqui uma pausa e volto para falar então desses desafios. Ok, vamos lá. O primeiro desafio que ele diz que nós temos é o desafio cultural, técnica e humanidades. O que é isso? Ele vai dizer que a nossa sociedade, ao longo do tempo, separou em 2 grandes blocos todos os saberes relativos às ciências humanas e todo o conhecimento relativo
as técnicas, a ciência objetiva, as exatas, e que nós valorizamos ao longo da história muito mais esses saberes das exatas, esses saberes que teoricamente podem nos trazer um progresso mais imediato, em detrimento, ou seja, nós passamos a valorizar menos aqueles saberes humanos. E daí nós podemos exemplificar isso de uma maneira muito clara. Digamos que vocês ouçam, né, alguém dizer assim: meu sonho é fazer engenharia automobilística. Nossa, soa tão sofisticado, não é? E daí, uma outra pessoa diz assim: meu sonho é estudar pedagogia. Qual dessas duas pessoas vai ser mais aplaudida, aclamada, e qual delas, na nossa cabeça hoje, vai ter um futuro mais promissor? Quem está fazendo engenharia, quem quer fazer engenharia. Por quê? Porque nós valorizamos a técnica, porque nós acreditamos que a técnica move o mundo e que os conhecimentos humanos não. Nós acreditamos que sucesso tem a ver com dinheiro. E nós não pensamos que os conhecimentos voltados para as humanidades, como a literatura, como a pedagogia, como a sociologia, como o próprio jornalismo, como a antropologia, como a história, podem significar, mesmo que a longo prazo, um avanço do mundo. Entendem? Ao longo da história nós temos valorizado muito mais a técnica do que as humanidades. Então, Edgar Morin diz que nós precisamos repensar essa nossa maneira de valorizar os saberes. Nós precisamos pensar, inclusive, nos nossos próprios valores, porque enquanto nós dissociarmos o que é técnica e o que é humanidade, nós vamos ter uma técnica desumana, inclusive, não é? Nós não vamos pensar toda a engenharia, toda a medicina, toda a área de direito como sendo voltada para a gente, para o humano, que vai se beneficiar disso, né? Então, nós acabamos, por exemplo, vendo pessoas ou situações como o inventor da fórmula da bomba atômica. Ele era um profissional, um estudioso, que descobriu a fórmula da bomba atômica, né? A fórmula da explosão nuclear. E aquilo foi usado por outras pessoas que usaram a fórmula dele sem o consentimento dele. Arruinou com a vida dele completamente, né? Ele foi à morte com aquilo. Porque o que é uma fórmula sem a responsabilidade social? Ok? Entendemos? Então, quando nós falamos assim, nós precisamos preservar uma determinada situação, precisamos preservar a economia. E as pessoas? Nós precisamos investir mais em pesquisa tecnológica. E as escolas? Entendem? Então, é o primeiro desafio que ele diz que nós devemos vencer. É essa revisão dos nossos valores. Bom, o segundo desafio que ele coloca, né, é o desafio sociológico, ele vai dizer. Ele vai dizer que nós precisamos romper com a ideia de que o conhecimento gera lucro, de que o conhecimento é capital. Por ser o conhecimento um capital, é que nós temos, por exemplo, remédios caríssimos cujas patentes não foram quebradas. Pessoas que precisariam dessa medicação, que não têm dinheiro para ter acesso, mas a patente, ou seja, o direito de produção, o segredo da fórmula está guardado a 7 chaves em determinadas empresas farmacêuticas, certas indústrias farmacêuticas.
Então, sempre que nós pensarmos que o pensamento é um capital que deve gerar lucro, que deve levar ao mundo, que o conhecimento é poder, e muitas vezes essa ideia está ligada ao poder financeiro, ao poder político, nós não vamos conseguir modificar a educação no mundo. Nós não vamos conseguir romper com as barreiras para ter uma produção de conhecimento mais ampla. Por exemplo, que beneficie todas as pessoas, que façam todas as pessoas a terem acesso àquilo que eu sei. Olha que coisa interessante tem acontecido no YouTube. Quantos canais de pessoas dividindo aquilo que sabem com os outros? É claro, essas pessoas estão sendo monetizadas, o YouTube está ganhando dinheiro com elas. Pois é, o capital deu um jeito de botar a mão no negócio. Mas tem muita gente ali dividindo o saber dela com os outros, porque não quer guardar o conhecimento só para si. É um outro tipo de capital, é um capital social, é um capital humano. Compreendem? Então, o primeiro desafio é romper com a mesquinhez, né, desse pensamento. O terceiro desafio é o desafio cívico, ou seja, nós deveríamos pensar a ética do avanço técnico-científico. Existe um cientista brasileiro chamado Nicoleles e é fantástico o trabalho que ele faz. Eu não sei se vocês viram numa Copa aí para trás uma pessoa que é tetraplégica, vestida com um aparelho que eles chamam de exoesqueleto, e ele conseguiu dar o chute na bola. Ele não move um músculo do corpo, ele conseguiu dar um chute na bola a partir da invenção do Nicoleles. Então, tem um vídeo dele que eu também vou encaminhar para vocês essa semana, que é incrível e que ele fala como que o conhecimento pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, não é o saber pelo saber, não é o conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento, é a ciência para melhorar o mundo, para preencher as lacunas, né, da nossa sociedade. Bom, o último desafio, e aí eu vou encerrar por aqui, né? Vocês vão ler o texto e a gente vai discutir. Ele diz que é o desafio maior, é o desafio mais terrível de todos, né? Que é a reforma do pensamento, que é ligar saberes. E daí, na entrevista que vocês vão assistir, né, do vídeo que eu vou encaminhar, ele vai dizer que nós pensamos de uma maneira única, e que esse pensamento único ele é um risco, porque ele exclui possibilidades. Todas as vezes que nós pensamos mais amplamente, todas as vezes que nós colocamos uma hipótese do tipo, e se? Será? Se eu tentar isso, quem sabe aquilo? Nós estamos contribuindo para o avanço do conhecimento, porque nós nos abrimos, né, para as possibilidades que o saber tem para nos oferecer. Isso parece frase feita, mas isso é um fato. Então, por exemplo, essa é uma realidade das nossas escolas. Eu trabalho numa instituição pública, né, em que nós enfrentamos muito isso, né, que é o preconceito de gênero. Então, assim, inclusive, se vocês puderem assistir N com eu, acho que vocês vão gostar muito, porque a série também vai falar sobre isso. Por que uma mulher não pode fazer tudo que o homem faz? Ou, por que eu devo excluir a criança portadora de algum tipo de deficiência ou de necessidade especial? Vocês se lembram quando as crianças portadoras de necessidades especiais ficavam na classe especial? Ficava numa salinha separada de todas as outras, e que hoje as escolas são obrigadas a receber essas crianças. Aí a gente pode entrar na discussão se as escolas têm preparo, se não têm preparo. Mas, por exemplo, meu filho estuda numa classe com 2 crianças com espectro autista. Tem dia que ele chega em casa estressado, porque as crianças às vezes gritam, elas têm alguma dificuldade de autocontrole em determinadas situações, né, que as desafiem, e tem um comportamento que não é o comportamento padrão dos coleguinhas, mas
por que não receber essas crianças dentro da sala de aula e por que não ajudar as crianças que não têm espectro autista ou que não têm síndrome de Down a lidarem com quem tem algum tipo de diferença, digamos assim, diferença que eu digo diferença do padrão, né, que nós estabelecemos como sendo padrão. Por que não? E justamente por perguntar por que não, é que essas crianças saíram da classe especial e estão se sentindo incluídas e estão tendo oportunidade de aprender uma série de coisas, de socializar, de se sentirem amadas, de se divertirem junto com os colegas, de avançarem no seu aprendizado, no desenvolvimento das suas capacidades cognitivas. Né? E nós temos na nossa sociedade diversas situações que são desafiadoras, que nos obrigam a fazer uma reforma do pensamento. E daí eu posso pensar no caso, aí eu citei o caso das crianças com portadoras de necessidades especiais, e vou pensar agora especificamente na turma de Libras. Um dia alguém perguntou assim, vamos partir da hipótese que é possível a gente se comunicar com quem não fala, nem ouve. E daí nasce a linguagem de sinais. Né? Essas mudanças, esses avanços, eles só são possíveis quando a gente se abre, então, ao conhecimento e quando a gente explora hipóteses, explora dúvidas que a gente tenha. Né? Então, esses são pontos que eu gostaria que vocês pensassem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Vou falar igual os youtubers, né? Dá um ok no sininho, se inscreve no canal. Bom, gente, é isso. Obrigada pela companhia. Eu vou permanecer aqui no grupo ao longo do nosso horário de aula. Se vocês quiserem conversar comigo, tirarem alguma dúvida, caso já tenham lido o material, né? Se não, tranquilo, vejam esse conteúdo na hora que vocês puderem e voltem aqui para a gente poder conversar. Tá bom? Um beijo e vamos nos falando então ao longo da semana.